Vamos de mais informação. Olha, o Tribunal de Contas de Rondônia alerta Estado e municípios para a questão previdenciária e os seus reflexos nos próximos 2 anos, caso não haja um planejamento adequado. O tema é polêmico, preocupante e não há um consenso político. Mas é necessário ser feita urgentemente a reforma da Previdência. Estas foram as palavras do presidente do Tribunal de Contas de Rondônia, Edilson Souza. Segundo o conselheiro, o momento é delicado quando o assunto é a questão previdenciária. O Tribunal de Contas já vem há algum tempo, e há algum tempo eu digo, há mais de décadas, chamando a atenção para esse problema previdenciário aqui, dentre outros problemas, como o Beron, como a Seron, como a CAERD e tantos outros, despesa com o pessoal que é crescente. Nós temos chamado a atenção e temos lutado pelo equilíbrio fiscal. E muitas vezes não somos compreendidos. É aquilo que eu digo, se o tribunal faz, o tribunal não deixa a administração andar. Se o tribunal não faz, onde é que estava o tribunal que não viu isso? Mas nós somos intransigentes na defesa do equilíbrio fiscal. Atualmente, o Instituto Previdenciário do Estado, o IPERON, faz o pagamento mensal dos aposentados e pensionistas do Fundo Financeiro, que é utilizado em casos de emergência. Com análise técnica, segundo o conselheiro, há um déficit previdenciário preocupante para daqui a 2 anos. Esse fundo tinha na ordem de 1,5 bilhão para cima. E desse 1,5 bilhão nós estamos com 800 e poucos milhões só. Já foi consumido. E na velocidade com que ele está indo, está sendo consumido, daqui a 2 anos nós não temos mais como pagar mais a folha dos aposentados se nada for feito. Esse saldo acaba. E aí o Estado, que não tem condição de pagar hoje, de fazer o complemento dessa despesa mensal entre a receita previdenciária e a despesa previdenciária, eu lhe pergunto, ele vai ter condição de fazer um aporte de 1,5 bilhão? Ele não terá. E não tendo, começa o atraso na folha de pagamento. Nós vamos viver o cenário do caos que está vivendo o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Goiás e por aí vai. Para os poderes executivo, legislativo e judiciário de estados e municípios, manter o equilíbrio das contas públicas é um grande desafio. Mas não é impossível quando há planejamento, controle e fiscalização. Conquistado esse feito, é possível um investimento maior na educação, saúde e segurança. E também a geração de riquezas, né? Movimentando o mercado, movimentando o comércio, movimentando a indústria, para que se gere emprego e isso retorne em tributos também para o Estado fazer frente às suas despesas. Olha, é para vocês verem, e eu fiz questão de incluir, pedi que fosse incluído, porque o editor não sou eu, Eduardo Copanax. Mas fiz questão de pedir que ele incluísse nessa série de reportagens da situação financeira do Estado, da situação fiscal do Estado, que incluísse a palavra do presidente do Tribunal de Contas, Edilson Silva. Eu era daqueles que tinha minhas reservas com o Tribunal de Contas. E o Edilson deu a letra. O Edilson quase fez já uma defesa. A defesa que vinha sendo feita há mais tempo pelo Tribunal de Contas. Se a gente intervém numa licitação, se a gente intervém num processo, num contrato, numa obra, para a obra, o gestor não gosta. Se a gente deixa a coisa prosseguir de forma equivocada, com prejuízo, muitas vezes para os cofres públicos, a população, evidentemente, que não vai gostar. Claro, porque o Tribunal de Contas está ali para isso. E a gente começou a entender o papel do Tribunal de Contas, e eu sempre tenho dito isso, a partir da assunção do Edilson Silva, porque ele praticamente escancarou as portas do Tribunal de Contas para a sociedade, através dos meios de comunicação, através da imprensa, explicando como é que funciona, explicando como é que pensam os conselheiros, como é que agem os conselheiros, qual é o papel do Tribunal de Contas, o que o tribunal faz e o que deixa de fazer. Então, eu comecei a efetivamente entender o real papel do Tribunal de Contas. E
E ele tem razão quando ele dá esse discurso, agrada aqui, desagrada ali, porque 10 entre 10 gestores, não, vou fazer diferente, 9 entre 10 gestores não gostam do Tribunal de Contas, não gostam. Mas porque o Tribunal de Contas está lá, vigilante. Eles são funcionários públicos, os conselheiros. São agentes públicos, estão vigilantes para cuidar do dinheiro público, de como é que é aplicado o dinheiro público. E é por isso que eu fiz questão que se ouvisse nessa série de reportagens da situação financeira do Estado, da saúde financeira do Estado, porque isso que o Edilson Silva está dizendo, eu já falei no início da semana, foi exposto a todos os candidatos ao governo. A situação do Estado ainda é razoável, vamos dizer assim. O governador Confúcio e o Daniel Pereira depois trabalharam com muito cuidado o dinheiro do governo. Tanto é que o governo do Estado, Rondônia, é talvez o único Estado que efetivamente está inadimplente nesse país, talvez mais um apenas. Mas porque o Tribunal de Contas também fez o seu papel, cada um na sua. E o Edilson e os seus colegas conselheiros alertaram, olha, o Estado precisa continuar sendo administrado desta forma, como vinha sendo administrado na questão fiscal, mas precisa tomar medidas. Uma delas é o Iperon, que está com data marcada para quebrar. Ninguém sabe mais da saúde financeira deste Estado, como um todo, do que o Tribunal de Contas. O Executivo sabe do Executivo, o Legislativo sabe do Legislativo, o Judiciário sabe do Judiciário, mas quem sabe de todos é o Tribunal de Contas. E está avisando que se nós não nos cuidarmos, nós vamos virar um Rio Grande do Sul. E é por isso que o governador Marcos Rocha vai tomar e vai ter que tomar, e se não tomar, o Estado quebra, tomar medidas emergenciais. Aplicar vacinas para que a gente no futuro não quebre, porque o país praticamente está todo quebrado. A União está quebrada, os estados todos quebrados, menos Rondônia. Talvez mais um, como eu disse, eu acho que Roraima, que está na situação mais ou menos. Então é preciso muito cuidado. E o papel da Assembleia Legislativa vai ser fundamental. A Assembleia Legislativa vai ter que analisar as emendas, os projetos, as reformas do governo do Estado, pensando no Estado, pensando no povo de Rondônia, não pensando em corporações, em grupos, em feudos, em elites e por aí vai. E muito menos no próprio mandato. Essa terá que ser a tônica da análise das reformas, como tem que ser também no governo federal. Que eu já estou vendo que muita coisa está indo para o buraco. E o próprio ministro da Economia, o Paulo Guedes, já disse que ele pode renunciar a qualquer momento, porque ele não vai assistir o Congresso Nacional desmontar o projeto de reformas e inviabilizar o país.